pessoal! Eu sou a professora Maria Áurea e hoje eu vim dar umas dicas para vocês de como elaborar um bom planejamento e começar a sua revisão sistemática com o pé direito. Bom, a primeira dica que eu trago para vocês hoje é: conheça a revisão sistemática e suas ferramentas. Você tem conhecimento sobre o que é uma revisão sistemática? Além disso, você sabe quais são as ferramentas que são utilizadas para construir uma revisão sistemática de qualidade? Então, a nossa primeira dica é: se informe, busque conhecimento e fique bem ligado para que todas as etapas requisitadas para uma revisão sistemática sejam seguidas. A segunda dica está relacionada com a hipótese. Qual é a hipótese que você pretende levantar para construir a sua revisão sistemática? Qual a pergunta você pretende responder com a sua revisão sistemática? A terceira dica vem relacionada à segunda dica. A hipótese que você levantou, a pergunta que você fez em relação ao trabalho que você quer fazer da revisão sistemática, ela precisa ser fragmentada. Então agora você vai quebrar a sua pergunta, a sua hipótese, em vários componentes. Isso é uma das etapas da revisão sistemática também e faz parte do planejamento. Depois, você vai conferir se já existe uma revisão sistemática publicada já com o tema que você escolheu. Essa parte é importantíssima, por isso ela deve ser feita nessa fase de planejamento. Não deixe para pesquisar isso depois que você já tem iniciado a sua revisão sistemática. Você vai ter um trabalho perdido. Então, é importante que antes de iniciar a sua revisão sistemática, você busque informações nas diferentes bases de dados se já existe uma publicação com o tema que você escolheu. Ah, professora, eu encontrei uma revisão sistemática muito parecida com o meu tema. Se o tema for muito parecido, é interessante que você busque fragmentar ou busque vertentes, busque afunilar um pouco mais sobre o assunto para que não fique parecido com a revisão sistemática já publicada. E você, com certeza, dentro da sua área de conhecimento, consegue fragmentar e afunilar essa informação até chegar em um dado que ainda não foi publicado. E assim você pode construir ou reconstruir a sua pergunta, a sua hipótese e partir dali e continuar o seu planejamento. Agora você precisa investigar se existe evidência suficiente para você construir a sua revisão sistemática, se os achados dessas evidências eles são reprodutíveis, as metodologias são confiáveis, se são estudos randomizados. Além disso, quais são as perspectivas em relação ao tema escolhido? A sua hipótese e a pergunta que você busca responder, ela é relevante dentro da sua área do conhecimento? Bom, depois que você fez essas diferentes perguntas para você mesmo ou para especialistas da sua área do conhecimento, agora você precisa definir os seus colaboradores. Quem são as pessoas que vão te auxiliar a desenvolver uma revisão sistemática? Lembrando que uma revisão sistemática não pode ser feita por uma única pessoa, porque senão ela seria tendenciosa, correria o grande risco de ser tendenciosa. E a revisão sistemática não é tendenciosa, ok? Então, partindo daí, agora que você definiu os seus colaboradores, você vai definir junto com eles os critérios de elegibilidade. O que são esses critérios? São os critérios de inclusão e exclusão. Quais são os artigos que vão entrar na sua revisão sistemática, baseado na sua pergunta, na sua hipótese, no título que você escolheu? Quais são os artigos que serão incluídos? Então, os critérios de inclusão. Quais artigos não entrarão na sua revisão sistemática? Critérios de exclusão. Esses critérios precisam ficar muito bem definidos com os seus colaboradores, porque a partir do momento que você iniciar a sua revisão sistemática, vocês farão de uma forma cegada, ou seja, cada um fará a seleção longe um do outro, pode ser utilizando ferramentas computacionais, mas vocês estarão longe um do outro para não ser tendenciosos e depois vocês vão juntar, os artigos que cada um selecionou. E nesse momento, quando vocês unirem os artigos que cada um selecionou, eles têm que coincidir ou, se não coincidir, precisa de mais um colaborador para tirar as dúvidas, tirar as discordâncias.
entre os dois colaboradores. Então, é importante que você defina aí de 2 a 3 colaboradores no mínimo. Depois que você definiu seus critérios de elegibilidade, agora você vai definir quais serão as bases de dados utilizadas na sua revisão sistemática. Essa parte também é muito importante, porque você precisa buscar conhecimento. Cada base de dados traz uma forma de inserir os dados, uma forma de recuperar os artigos que você precisa para a sua revisão sistemática. Então, você precisa conhecer essas bases de dados, saber como elaborar filtros descritores para recuperar os seus artigos. E isso tem que ser feito nessa fase de planejamento. E por último, como eu iniciei dizendo que você precisa conhecer a revisão sistemática e as ferramentas, eu finalizo a nossa dica dizendo que agora que você conhece todas as ferramentas da revisão sistemática, você precisa executar todas as ferramentas. Não pode deixar nenhuma para trás. Existem algumas pessoas que às vezes tentam fazer revisão sistemática e deixam uma ou outra ferramenta que ele não tem muita afinidade para trás. E quando essa revisão sistemática chega nas revistas de alto impacto, os revisores retornam dizendo que não tem todas as ferramentas. Então é importante que você faça criteriosamente, utilizando todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma revisão sistemática. A última dica, não menos importante, já deixei até um aviso aqui de importante, é que todas as ferramentas elas têm uma sequência. Então, para desenvolver uma revisão sistemática, você precisa acompanhar uma sequência dessas ferramentas e não pular as etapas. É necessário que cada uma das etapas sejam cumpridas no tempo correto, ok? Gostaram da nossa dica? Fique ligado nas nossas redes sociais. O nosso curso também oferece muitas outras etapas, muito mais aprofundado cada uma das etapas e das ferramentas da revisão sistemática. Se você quiser conhecer um pouco mais, acesse o nosso curso na plataforma ou no link que nós vamos deixar aqui também na descrição do vídeo. Até lá!